Campos. Pode contar. Chegou a hora de conferir o que a Ver TV preparou para você. Internet via fibra ótica de 400 mega por apenas R$ 79,90. Essa é a sua chance de economizar e navegar em alta velocidade. Além disso, você ainda leva Wi-Fi e instalação grátis. Não deixe escapar essa oportunidade de alegrar o seu dia. Ligue para 2101-7777 e tenha a nossa fibra ótica dentro de sua casa. Ver TV é de Campos, é da gente, é fibra. Vacina Clínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Clínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Horas 14 minutos em Campos, voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM e ao vivo também em nossas redes sociais. Muito bom dia, são 8 horas e 14 minutos, sejam todos bem-vindos, né? Para você que está chegando agora também, bem-vindo. Voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, nós estamos conversando com o Danilo Funke. Danilo Funke é diretor da Federação dos Trabalhadores no ramo financeiro, é FETRAF, do Rio de Janeiro, e presidente do Macaé Futebol Clube, e já foi vereador e vice-prefeito. Neste bloco agora, no bloco anterior, a gente falou sobre o Macaé, um pouco sobre o futebol no Brasil e mundo, e agora a gente vira a chave então para a política. Eu peço a você, meu caro Aloysio, a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Fonte, vamos começar pelo Brasil. Você tem, está até lembrado aqui ontem pelo presidente de Petro, que falou que te conhece, gosta de você. Igão. O Teseu, ele falou aqui que ele lembrou isso, que você já pertenceu ao PT, você foi vice-prefeito, quando foi vice-prefeito, saiu do PT, né? De Macaé. Ou seja, tem uma história com o partido que hoje está no poder, né? Como é que você viu e vê essa transição, né? Com momentos dramáticos, como foi a intentona golpista de 8 de janeiro, né? Uma coisa lamentável, que a gente pensava que não ia ver mais nesse país, infelizmente fomos obrigados a ver. Invasão da sede dos 3 poderes, né? Todo mundo tem que ser punido por isso, está sendo, tem que ser mesmo, da forma mais rigorosa possível, para que nunca mais se meta a bicha de fazer isso de novo, né? Mas como é que você vê essa transição do Brasil de Bolsonaro para o Lula 3? Dos 3 poderes, né? Eu fico muito mais otimista e feliz, né? Deixando bem claro aí posicionamento político, né? E acho que a gente correria um risco muito maior de atraso caso se mantivesse a mesma linha política que vinha sendo adotada na outra gestão. Porém, algumas ponderações sobre isso, e até aproveito a oportunidade de falar do meu histórico aí junto ao Partido dos Trabalhadores, que eu tenho muito orgulho. Fui militante do movimento estudantil, fui diretor do Centro Acadêmico de Direito da UFRJ, fui coordenador voluntário dos ônibus universitários aqui, que levava os estudantes, né, que não tinha muita opção em Macaé, para o Rio, para Niterói, para Campos, inclusive. E foi ali que começou a minha militância social, foi ali que eu conheci o Partido dos Trabalhadores, foi ali que eu comecei, né, a ver essa minha vocação, sei lá, falando tanto da paixão do futebol, eu me envolvo mais política aí por
por acreditar, crença de que esse é o caminho para fazer as coisas ficarem melhores e, claro, né, acabam encontrando nesse meio do caminho minha linha, meu histórico. Tenho o maior orgulho de ter uma origem de esquerda, né, sou do campo progressista, tenho minhas convicções bem claras, mas, claro, amadureci e mudei algumas delas em relação ao tempo. Isso tem um pouco a ver com a questão do Partido dos Trabalhadores, né? Eu fui, e também a gente fala um pouco do bastidor, se me derem a oportunidade, até lembrando aí do meu companheiro, amigo Teseu, a gente que é de movimento sindical, né? E ainda dou um abraço ao Rafanelli, aí, que é do sindicato aqui, que é daí de Campos. Apesar de a gente ser de federações diferentes, eu sei que a luta dos trabalhadores é comum de todos. Contudo, né, eu tive inicialmente uma trajetória meteórica, né? Quando eu fui transferido para o Banco do Brasil em Macaé, me tornei logo vereador, aí depois, né, consegui ser o vice-prefeito, eu era o único de oposição, fazia um enfrentamento, e houve uma ruptura com o então prefeito, o doutor Aloysio, naquela ocasião, por discordância da linha política não progressista, não cumprimento das promessas feitas de campanha, em que, né, eu vi que eram mais do mesmo, um compromisso com a velha oligarquia, a velha história política da cidade, e mais do que tudo a manutenção de contratos, esquemas e outras situações que eu não concordava. E aí eu me coloco para ser candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, numa luta para defender principalmente o fortalecimento do partido no interior. E aí vem minha primeira mágoa e satisfação, e por isso hoje, né, vou até abrir aqui um pouco do meu lado pessoal e emocional aqui. Eu estou, inclusive, no Rio de Janeiro por causa do meu filho, mas também para estar mais próximo do centro do poder. A gente do interior não é devidamente bem tratado e atendido e reconhecido como deveria pela capital. Então, eu manter esse laço com a capital é fundamental. E minha saída do Partido dos Trabalhadores tem um pouco a ver com isso. Quando eu venho deputado federal, eu viro suplente deputado, contra a máquina. Todas as minhas eleições foram contra a máquina, inclusive a próxima será de novo. Tive 20.372 votos. E eu falei, pronto, me consolidei, né? Uma maior votação da história da esquerda da cidade, Macaé. Né? O Partido dos Trabalhadores era então do governo Dilma. Eu fiz a campanha da reeleição dela, apoiei o companheiro Lindbergh para governo do estado, mesmo sendo uma eleição difícil. Rompi com então prefeito de Macaé também por uma nuance, né, política de não cumprimento de acordo também com o Partido dos Trabalhadores. E logo que acaba a eleição, eu sou convidado pela direção estadual a me retirar do partido, porque num acordo maior, né, o PT ficaria com o PMDB naquela ocasião, que era então do doutor Aloysio. E aí vem minha primeira decepção, né? Acho que tem a ver com essa questão de a gente ser do interior, mas mais do que tudo para eu aprender que ideologia e a realidade política de fato são coisas bem diferentes. Não tenho dúvida de que ser de esquerda, ser progressista, né, na minha formação, claro, tenho muito orgulho e felicidade, como eu já falei. É importante a gente ter mais sensibilidade social, para a gente saber, né, da luta de classes, que lado você tem que estar, defender principalmente os que mais precisam. Contudo, né, o bastidor da política, aí no final os partidos políticos são todos muito parecidos e iguais, e no que tange o interior, então a gente é sempre jogado para um segundo plano. E, né, lamento a minha saída nesse sentido. Então houve uma cooptação do partido naquela ocasião e eu tive que seguir outros caminhos. E fiquei, inclusive, pulando, porque quem tem o poder econômico, igual tem hoje, por exemplo, em Macaé, uma cidade de 4 bilhões de orçamento, que com superávit pode chegar a 5 bilhões, né? Só o repasse de royalties aí foi, e participação 78 milhões, mais do que inclusive Campos, né? Perdemos para Maricá com 101 milhões, tivemos mais inclusive que a capital, numa cidade tão pequena, né? Proporcionalmente Macaé. Você vê que o poderio econômico de uma cidade, de quem está no poder, é muito grande. E, infelizmente, né, isso afeta até nas decisões partidárias de quem está fora do jogo, quem está na oposição. Ser oposição é manter essa linha, inclusive política e ideológica, que eu tenho de confronto ao sistema, que esse é meu posicionamento,
por uma sociedade melhor, por uma gestão, uma administração melhor em prol de todos, mas em especial dos que mais precisam. Então isso tem que ser levado sempre em conta e isso também tem a ver um pouco com a minha história. Desculpa eu ter me alongado aí. Acho que a paixão pela política talvez seja até maior do que do futebol, né? Quando a gente começa a falar, se empolga. Antes de pular para o Macaé, você está no Rio, você tem acompanhado mais de perto aí a sede a sede do Estado, ex-capital da República, né? E voltar à pergunta, como é que você vê a transição que você falou da sua formação Tá dando eco, né? Para mim, não. Aqui tá tranquilo também, não mexi aqui, vê se... Não. Aqui, não apareceu o eco também, apareceu. Vê se melhorou agora. Melhorou. Enfim, como é que você está vendo o governo Cláudio Castro? Um governo que está sobre uma GLO, né? Parcial, assim como São Paulo. E essa transição de Lula para Bolsonaro, perdão, o contrário, Bolsonaro para Lula, né? Como é que você vê? Assim, o governo Lula, né, apesar, e aí tem a ver um pouco da polarização até exagerada feita, né, pela briga de poder que naturalmente acontece aí em toda disputa eleitoral, que é pela gestão do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. A gente viu uma distorção, né, da disputa com o que aconteceu lá atrás com a questão da Lava Jato, né, que foi um uso político, apesar de também nós que somos do campo de esquerda, campo progressista, temos que reconhecer que houve falha, sim, houve problemas ligados, né, à corrupção no governo anterior. Não poderia ser o pano principal, porque também no último governo teve, infelizmente é endêmico, né? Não tem como fugir em nenhuma gestão, mas, de fato, os avanços que o Brasil trouxe pela linha de gestão do presidente Lula, que nunca vai ser comunista, tá? Ele, de fato, tem uma origem de esquerda, assim como eu, é um progressista, contudo, é um social-democrata. Quando falo isso, algumas pessoas se ofendem. Só estudar um pouco de economia, parar para estudar, comparar com a Europa. Social-democracia na Europa é esquerda. Então, o Partido dos Trabalhadores, na sua essência, é formado por uma militância de base que é oriundo historicamente dos debates socialistas, capitalistas de esquerda. Contudo, a gestão política do governo Lula, e inclusive tem a ver com a Carta ao Povo Brasileiro, na qual ele aceita, né, o vice, um grande empresário, e aí consegue a vitória, tem a ver com isso. Essa é uma oportunidade que o Brasil teve para se desenvolver, e se não fosse o Lula, o Bolsonaro se manteria presidente. Né? Na disputa eleitoral, a imagem é muito importante. A gente tem uma população, no geral, que não tem formação política e muito mais interesse do debate político. E tirar o Lula da última eleição, fazendo um debate distorcido e usando a Lava Jato exatamente para que não ganhasse do Bolsonaro. Que se não fosse o Haddad, com todo respeito à figura técnica do nosso ministro da Fazenda, o Lula venceria o Bolsonaro na minha avaliação, óbvio. Não sou mãe de nada, não tenho a pretensão de ser o dono da razão nem prever nada, mas era uma figura conhecida nacionalmente muito mais que o Bolsonaro. Então foi criado pelo sistema político e econômico do país um grande movimento para dar uma quebrada no continuismo do PT, e o Lula, naquela ocasião, foi tirado do processo. Só que ele é a maior figura, a maior estadista política que a gente tem em todos os tempos. Né? Apesar de ter algumas ponderações e críticas à condução de alguns processos, eu tenho certeza absoluta que o Lula, né, cumpriu um papel histórico e vai ser eternamente lembrado, e vem fazendo uma gestão, inclusive, melhor e necessária do que a antiga gestão do presidente Bolsonaro. Então, né, para concluir essa parte e partir para o governo do Estado, eu considero que essa passagem, inclusive sempre levando em conta, né, a questão econômica, isso é fundamental. No governo passado, houve uma opção por investimento em áreas estratégicas no país que exportavam muito, mas o mercado interno foi afetado, e isso afeta a gente socialmente. O presidente Lula, naquela linha que eu falo que é um social-democrata, distribui a renda muito melhor, política social muito melhor, mas tem uma política baseada no consumismo, na liberação de crédito, que isso também tem outros impactos, impasses, e tem a ver uma pincelada aí com uma característica do capitalismo,
E, claro, necessário e importante, nós somos um país capitalista, né? Nunca viraremos comunistas, como alguns bolsonaristas gostam de atribuir numa distorção de informação, e o presidente, nesse momento, é fundamental para que a gente volte aí a ter um reconhecimento internacional e uma política interna econômica e social muito melhor. E o governo do estado do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, né, é uma boa surpresa comparado ao que a gente tinha com o Itzel. Acho que tem uma política geral também não na linha que eu acredito, tá? Eu acredito que a gente poderia ter um governo progressista de novo, uma política de enfrentamento, principalmente a questão da segurança pública, que historicamente, junto com a corrupção, é o principal problema do estado do Rio de Janeiro. Falo da corrupção porque sempre um governador e ex-governador nosso acaba preso. Claro, muito do judiciário tem um viés político também, eu que sou da área do direito, né, as pessoas têm um pouco de tato para falar, talvez seja um dos poderes mais políticos que a gente tem, e afeta diretamente essa guerra que tem das disputas de espaço político. Mas, com o que aconteceu com o Itzel numa cassação política, que devido a problemas que ele cometeu, mas a gente viu muitos outros cometerem pior, acho que a gente teve um avanço. Mas acho que o Cláudio Castro também tem suas limitações, dificuldades, não me parece ser um grande gestor, mas teve um resultado eleitoral acachapante contra o nosso campo, que é o de esquerda, com Marcelo Freixo, de ganhar diretamente no primeiro turno, uma super máquina com dinheiro da SEDAI, etc., muita coisa aí, né, é sempre colocada em jogo, a relação dele também com os políticos no interior, e aí a gente tem até, né, um campista hoje aí como presidente da Alerj, e aí é uma demonstração de influência e divisão de espaços que tem que ser considerada também de uma forma positiva, mas infelizmente ainda não é o governo que eu sonho, acredito, e esperava que fosse o melhor para o Rio de Janeiro. Então, tenho algumas críticas à questão das políticas sociais, acho que a gente poderia estar avançando mais, e, claro, nessa distribuição da renda, principalmente do que aconteceu com a SEDAI, a venda da SEDAI, o interior, principalmente o noroeste fluminense, que a gente tem o IDH o mais baixo do estado, deveria ter sido melhor contemplado. E aí retorno para concluir aquela máxima que eu falei que tem a ver com a minha saída do Partido dos Trabalhadores. Nós do interior nunca somos considerados, independente do que, por exemplo, a gente arrecada com os royalties aí, com petróleo, a produção nossa aí é fundamental aí, e muitas vezes a gente é desconsiderado, não só Norte Fluminense, como outras regiões aí interioranas do estado do Rio de Janeiro. Fonte, vamos para Macaé, né? Que é seu berço, é a sua cidade, seu berço político, né? Sua carreira política, tu gostou lá pessoal também, profissional. Um pouco agora dividido com o Rio, mas você é de Macaé. Entrevistou aqui o prefeito Velbert Rezende, foi a data aqui foi no dia 20, recentemente, né? Fez aqui um balanço, desculpa, gente, eu tava com meu vídeo, fez aqui um balanço do governo dele, e é um governo que as pesquisas apontam um governo muito bem avaliado e com grande possibilidade de se reeleger ano que vem, que é uma tendência natural, né? Mas tem o caso do Bolsonaro, né, que não se reelegeu, tem aqui em Campos o caso de Rafael Diniz, que passou muito longe de se reeleger. Como é que você avalia esse governo? E, logicamente, que é a perspectiva de alguém que se prepara para ocorrer esse pleito, né? Você é um dos... Velbert conseguiu fechar um leque muito grande de alianças. Ele tem toda a Câmara Municipal de Macau com ele, inclusive o PT. E os nomes hoje que aparecem... pacificou com o Chico Machado também. Pacificou desde o início do mandato ali com o Riverton, que disputou com ele uma eleição muito dura, né? Foi a última, onde ele se elegeu. Como é que você vê o governo Velbert pela perspectiva de que pode disputar com ele o cargo de prefeito? E se fala também do Aloysio, né, pelo PDT.
Bem, no ano anterior à eleição, véspera, né, naturalmente começam as articulações, as especulações e, claro, a se desenhar o mapa aí para o futuro da disputa. Né, relacionado ao prefeito Albert Rezende, a pessoa tem um grande respeito, né, uma pessoa bem boa de diálogo, boa de conversa, bem legal, mas lamento que, né, só isso não é o suficiente para fazer um bom prefeito, né, apesar do respeito à pessoa, eu acredito que a gestão em si comete muitas falhas e, apesar da boa avaliação, que eu concordo, a opinião popular da população sempre deve ser considerada. Né? A gente, como que se embrenha, que se coloca à disposição para a disputa eleitoral, não pode querer trazer a verdade, a nossa verdade, e impor à população para que a gente, né, faça com que eles sigam o que a gente quer. Tem que ser, inclusive, essa minha formação política, né, como eu falei, progressista de esquerda, de participar, coletivizar, trazer a população, devido ao processo democrático, né, como a gente lembrou muito bem aí no começo da fala sobre política, do que aconteceu em Brasília, lamentável. Então a democracia tem que ser sempre levada em conta, mas aqui em Macaé, essa aprovação se dá muito também, é quase que uma obrigação, né? Uma cidade de 280 mil habitantes, que infelizmente não tem segundo turno por muito pouco, né? Porque a gente tem, para ter segundo turno, precisa de mais de 200 mil eleitores. Se a gente tivesse uns quase 20 mil a mais, a gente teria segundo turno. Aí o processo político ia ter um debate muito mais amplo. Com essa máquina fortíssima, absolutamente bem recheada de dinheiro, é natural, né, que numa primeira gestão se tenha uma boa aprovação pública. Eu lembro muito bem que o próprio ex-prefeito Riverton Mussi, conseguiu se reeleger com uma alta rejeição, porque tinha uma máquina que era determinante, inclusive, na disputa eleitoral. Né? A gente não pode ser inocente e ser hipócrita de não considerar que o fator econômico interfere muito na eleição. E isso tem favorecido muito o atual prefeito, né? Ele, que é um continuismo, no meu ponto de vista, do ex-prefeito Aloysio, né? Tanto que quem é da cidade sabe que o atual vice, o Chapeta, é muito próximo do ex-prefeito, eles mantêm relação, o próprio prefeito Elbert, né? Tem uma boa relação também com o Chapeta. Foi ensaiado aí um conflito de debate entre essas duas lideranças políticas que merecem um respeito pela força eleitoral política que tem, mas, sinceramente, de não ruptura com o sistema colocado. E tanto é verdade que ontem, num acordão, num blocão na Câmara de Vereadores, aprovaram as contas de 20 e 21 dos dois prefeitos, do ex-prefeito e do atual. 14-0 mesmo placar. A gente tem inocência de achar que o meio político, o poder legislativo e executivo não se conversa, é uma ilusão. Você tem uma Câmara de Vereadores que não tem ninguém de oposição e tinha votado por uma opção política contra as contas anteriores do ano anterior, de 2019, e agora vota em bloco as duas juntas para que sejam aprovadas. Isso, no mínimo, para quem é do meio, suscita uma curiosidade, uma dúvida que deve ser levantada. Felizmente, a população, e aí não é uma crítica direta às pessoas, aos eleitores, mas há uma desinformação do processo político. Né? Eu lembro quando eu militava, né, eu fazia direito lá na UFRJ, comecei a estudar, a ler muito para formar, né, o senso crítico, e a gente dizia que o grande problema do Brasil era a falta de informação. A gente está na era da internet, a informação está aí praticamente para todo mundo, mas e a qualidade da informação? Né? A gente vive a era da fake news, a gente vive todo mundo com muito acesso, inclusive, né, na criação dos nossos filhos. Aí deixa um beijo aí para o Enzo, Valentina e Heitor, também para minha esposa Andréia. O excesso de informação está, inclusive, trazendo muitos problemas, muito estímulo, etc. E aí você traz para o campo da política, você vê que muitas pessoas têm a informação que o grande sistema oferece. E, infelizmente, não quer dizer que uma formação política crítica adequada. E, claro, as máquinas econômicas acabam interferindo no processo eleitoral e afetando diretamente a população. Então, o prefeito Albert, né, desejo toda a sorte a ele.
né, apesar de ser um militante histórico, crítico e querendo sempre o melhor da cidade, torço que faça uma boa gestão, mas eu acho que está muito bom o cenário para ele, e todo segundo governo sempre é pior que o primeiro. E o atual grupo dele, né, não posso generalizar, tem algumas pessoas que eu tenho até certo carinho na gestão municipal, mas é um grupo técnico muito fraco e politicamente muito comprometido com a Câmara de Vereadores e com outros grupos políticos. Aí é mole fazer um blocão com essa máquina e esse canhão de recursos que tem. Mas nem todo mundo tem preço, tem gente que tem valor, e eu quero participar da gestão pública, como eu participei da gestão da Luiza no primeiro ano, sonhando com algo melhor. Então, me manterei na oposição até para ajudar esse governo a tentar ser um pouco melhor, porque eu vejo que tem muitas falhas. Que você falou, abriu esse bloco falando de sua formação progressista de esquerda, e falamos adiante, chegando no Macaé, falamos da sua possibilidade de candidatura, que logicamente que é bom em rádio a gente frisar sempre isso, até julho não fala, todo mundo pode ser candidato, né? Todo mundo, é possível. Tem que estar até abril filiado a algum partido, e tem que ser em julho essa pretensão ser sancionada por um partido, em convenção. Então, aí estamos falando de candidato. Até lá, toda exposição. Qualquer um pode ser e ninguém é obrigado a ser, né? Mas, a despeito da sua formação de esquerda progressista, você está hoje num partido que é de centro-direita, que é o PSD do Kassab, né? Tem Eduardo Paz no Rio, que tem esse perfil também, né? É um partido de centro-direita. Há contradição em um político progressista vir uma legenda de centro-direita? E qual é o papel do PSD hoje em Campos, para além da sua possível candidatura a prefeito? Falo em relação à eleição a vereador. Agradeço, Luiz. Na verdade, essa oportunidade, esse presente que você está me dando aí, numa mídia, né, de grande repercussão, eu poder estar falando um pouco, explicar sobre isso. Vou retomar de forma breve o que eu falei anteriormente. A gente do interior, felizmente, não tem o devido reconhecimento, e quando se diz em relação à escolha partidária, as mesmas oportunidades e apoios que a capital poderia dar para a gente, né? Eu acabei, né, já fui do PSOL, né, sou do PT, então, como friso e falo com orgulho da minha formação progressista, né, sou muito, né, reconheço e agradeço muito a tudo que eu passei por lá nessa trajetória. Contudo, de fato, a própria vida faz com que a gente tenha que seguir outros caminhos, porque a gente não está tendo um amparo devido onde a gente está. E eu nasci flamenguista, morrerei flamenguista. Eu não nasci no Partido dos Trabalhadores e não morrerei necessariamente. Posso até voltar a ser filiado num determinado partido. Para mim, a disputa política é muito além. E, no geral, no bastidor, quem participa da formação do partido, vai para os debates internos, o modus operandi dos partidos não é muito diferente de um para o outro. Então, né, hoje, por que Danilo Fung, que tem esse histórico de esquerda, está no PSD? E aí tem a ver com a até meu desenvolvimento do conceito sobre ideologia, que eu acredito, né? Inclusive tenho tentado ao longo dos últimos meses escrever um artigo sobre ideologismo, né? Vai um pouco além da questão só política. Eu acho que as ideologias são necessárias, mas cumprem um papel muito negativo, inclusive de interferência na vida das pessoas, tá? As ideologias políticas, claro, a gente tem grandes estudiosos, muita gente fala de comunismo, de direita, esquerda, não sabe o que é Adam Smith, não sabe o que é Marx. Muito partido que se diz socialista perdeu a essência da luta de classe e hoje, né, tem um perfil diferente, ligado mais ao identitarismo, por exemplo. E a gente, claro, acaba usando a ideologia, determinada elite ou determinada figura política, com esse discurso, que na verdade é um conteúdo, é um discurso para manipular as massas. E devido a essa minha passagem na esquerda, que gostei muito de tudo que eu vivi lá, eu percebi que também era uma ideologia que pode ser utilizada por determinadas elites ou determinadas figuras para estarem beneficiando seus projetos, seus interesses. De certa forma, até determinado limite, tudo é legítimo.
né? Então, tenho, né, minhas ponderações, por exemplo, ao que foi feito em relação ao bolsonarismo, tá? Acredito que foi uma manipulação de massa também, igual ao radicalismo na esquerda, para que uma determinada massa se posicionasse contra determinado sistema e linha política, que no caso, né, era a esquerda, o PT, e começou a atribuir, através de fake news, várias contra-informações que não são necessariamente verdade. E aí a gente, né, vê que a ideologia é utilizada de forma negativa, seja na religião. Nossa, quantos messias aí que usam a religião para ganhar dinheiro e esquecem exatamente a essência que são os fiéis. É ideologismo. O que a gente tem também relacionado às torcidas de futebol, por exemplo? É uma galera fanática que perde a linha, que não tem noção das coisas e exagera, inclusive na mão em relação ao que é a essência, que é torcer para um clube de futebol, e aí vem a violência, vem outros interesses aí ligados. Então, eu acredito que o partido político é necessário, porque a legislação determina para disputar uma eleição. Como a gente do interior não tem muita oportunidade, eu lembro muito bem quando eu saí do Partido dos Trabalhadores, eu tentei ir para 4, 5 partidos. Inclusive, a minha saída do PT foi, ó, vai estar com o PMDB, se você quiser, segue outro caminho. Tanto é verdade que não fui só eu, o então secretário de Maricá, Igor Sardinha, também foi convidado a sair, mesmo tendo sido bem votado para deputado estadual, e a gente teve que seguir outros caminhos. Então, eu tive que ir para o PSOL por identidade, algumas bandeiras, não todas, né? Eu tenho algumas defesas históricas que eu sou favorável, mas outras nem tanto. Então, acaba recebendo alguns rótulos que não eram reais, mas que era necessário porque eu estava ali também por uma questão ética, defendendo aquela bandeira partidária, tinha que absorver alguns debates. E aí o PSD hoje se coloca como uma opção devido a exatamente essa decepção que eu tive com as ideologias, né? Quando eu defendi uma aliança com o Partido dos Trabalhadores no PSOL em Macaé, foram contra. 6 meses depois, todo mundo era Lula, o PT era o Partido dos Sonhos, a grande esperança do Brasil. Hoje sou um visionário que eu percebi meses antes que o PT era um caminho, mas me foi negado pela capital, alguns deputados e lideranças do pessoal tinham interesse, e aí o Partido dos Trabalhadores era maculado. Agora, o Partido dos Trabalhadores, inclusive com o pessoal fazendo parte do governo, porque fingem que não está, mas estão, inclusive tem ministro indicado, vice-líder do governo na Câmara de Federal, é o grande parceiro, amigo, pastor Henrique Vieira, que eu respeito muito, acho um grande quadro, mas a gente vê essas contradições acontecendo, então para a gente do interior é interessante a gente, claro, ter nossa vida própria, a gente tentar viver, não ter uma incoerência, e aí amadureci muito em relação a essa posição de direita e esquerda, e no interior é muito diferenciado isso, a gente, né, muita gente se disse de direita sem ter devida formação, o bolsonarismo acabou ocupando espaço. Gostaria, inclusive, de dialogar com os eleitores do Bolsonaro, o bolsonarismo eu repudio da forma, né, pejorativa que foi colocada e é devidamente reconhecida, porque é um radicalismo ligado a valores que não levam em conta o humanismo, o respeito aos direitos, às minorias, né? Há uma brutalidade, aí, um discurso muito exagerado, mas no interior, se o Lula foi o mais votado há uns anos atrás e o Bolsonaro hoje foi o mais votado, é porque os eleitores migraram, são os mesmos eleitores. A gente tem que levar em conta essa nuance, essa variação pontual e, mais do que tudo, dialogar com todos eles, porque a política do interior, principalmente na disputa municipal, é diferente. Então, para concluir, no PSD me considero e continuo progressista, minha origem de esquerda me orgulha muito, continuo. Não quer dizer necessariamente que eu tenha que ficar no PSD ou tenha que sair devido a isso. Tenho uma relação muito boa com o prefeito Eduardo Paes, ele que, né, me deu a oportunidade, ó, Danilo, se coloca candidato a prefeito lá e vamos ver no que vai acontecer. Tenho uma ótima relação com o PSB, mando um abraço aqui para o Bandeira de Melo, que é a pessoa que politicamente eu tenho mais dialogado nos últimos anos, e pretendo fazer um governo, uma proposta de governo, caso se confirme eu venha candidato a prefeito, ligada a programa, ligada aos debates que a sociedade tem que fazer, e mais do que tudo, trazendo os problemas da população para a realidade, tornando eles de fato, não utilizando o marketing e a máquina pública como o atual prefeito faz muito bem, para esconder algumas coisas e exaltar só a sua parte boa. Eu acho que isso na política falta na formação de grupos. Cooptar pessoas por estrutura, não vamos ser hipócritas, acontece.
estrutura é natural e interfere na campanha. Mas a questão política, do debate, do programa sendo discutido, trazendo grupos da sociedade política, como sindicatos, associação de moradores. Caiu a conexão do Danilo. Bom, são 8h47, meu caro Luiz. A gente faz uma pausa então, enquanto o Danilo reconecta rapidamente aqui para a gente voltar e fechar esse programa. Ele também já fechava ali o raciocínio. 8h47, você está acompanhando o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Voltaremos a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado aí, é 1 minuto só. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Loja Nix apresenta, sábado 6 de abril de 2024, Alcione 50 anos, na Multiplace em Campos. Pré-vendas abertas, guichêweb.com.br. Apoio, Jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br, Rádio Folha FM, Plena TV e Inter TV Planície. Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Hoje tem Jornal Folha da Manhã nas bancas. Hoje tem também no Jornal Folha da Manhã o pôster do Fluminense campeão da Libertadores, né? E entre outras informações, notícias, é claro, né? Aqui da cidade e da região. E nós voltamos ao vivo agora, né? Reconectado com a gente o Danilo Funk, diretor da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, FETRAF do Rio de Janeiro, presidente do Macaé Futebol Clube, ex-vereador, ex-prefeito. Danilo, você concluía seu raciocínio? Eu peço a gentileza para que você conclua então e a gente faça aí o seguimento do programa, por favor. Agradeço, Cláudio, a Luísa, pedir desculpa aos espectadores aí, pela falha técnica aqui da minha parte, acabou a bateria, eu não verifiquei. Não, só para concluir, agora tentando sendo objetivo, né, que falo para caramba e começo a se empolgar, peço desculpas se estiver me alongando demais, mas a questão partidária, né, das relações que eu tenho em política hoje, tanto com PSD e PSB, dá uma possibilidade de a gente construir um outro projeto alternativo, né, como eu falei, são 8 eleições, todas contra o sistema, contra a máquina, e claro, eu não me encontrei ainda, apesar de ter sido vice-prefeito, tive um ano de tentativa no governo do então prefeito Aloysio para que implementasse não tudo, porque eu não tenho inocência aí de acreditar que tudo que eu sonho e quero para minha cidade, para o país, para o estado do Rio de Janeiro vão acontecer, e até para o mundo. Mas eu, né, pretendo interferir, até pela força eleitoral que eu acredito que tenha, né, pelo menos em 5 eleições eu tive 7 mil votos ou mais. Então, sempre contra a máquina. Claro, acho que tem algum conteúdo político para acrescentar, consigo
agregar algumas pessoas em torno de alguns projetos, sonhos. Então, acho que é necessário, inclusive, né, já que você tem uma Câmara, por exemplo, toda do lado do prefeito, que a gente tem uma alternativa para o debate político na cidade de Macaé, ligada a programa, outras propostas, né, ruptura com os contratos e sistemas políticos que dominam Macaé há tantos anos. E, partidariamente, para concluir a pergunta do Aloysio, né, hoje estou no PSD, tenho uma boa relação com um líder maior, que é o prefeito Eduardo Paes, que apoiou o Lula, então é um progressista, um cara que deu oportunidade, inclusive, né, devido à minha não reconhecimento pelo partido anterior que eu estava, deu continuar minha militância política. E, claro, temos aí o PSB, outros caminhos aí outros parceiros que a gente vem dialogando para construir essa frente alternativa aqui na cidade de Macaé. Então, Luiz, espero ter respondido em parte essa ruptura no meio aí, mas se quiser frisar alguma coisa a mais, eu retorno. Não, só perguntei sobre a nominata do partido para ou partido da impossível aliança com o PSB, do PSD, com você vindo no majoritário, confirmando isso, ou impossível aliança com o PSB, que se colocou em boa relação sua com Bandeira de Melo, para vereador. Olha, isso é uma coisa engraçada assim, de falar, e é bom a gente falar de forma bem espontânea, não, né, falando, desconsiderando de forma pejorativa, desmerecendo principalmente os atores políticos. Mas é muito comum no interior, imagino que Campos não seja diferente, nominata montada um ano antes é uma coisa engraçada. Porque se você olhar os pré-candidatos que pretendem ser vereadores, estão em foto de 3, 4 grupos diferentes. Então, todo mundo naturalmente quer o melhor caminho para realizar seu sonho de ser vereador, né? As máquinas, claro, têm poder de atração pela questão financeira muito mais forte e atrativa do que a oposição, mas, naturalmente, eu acredito que na oposição seja mais fácil se eleger. Primeiro, que a população vê que você não está na máquina, então não tem o mesmo compromisso financeiro, não tem a mesma capacidade financeira, então o compromisso se torna diferente. E a minha linha política aí tem a ver com o histórico de esquerda, e alguns setores da direita também, né, de formação de fato, conseguem fazer isso, de apresentar programa, de discutir o conceito, né, usar até uma frase do Darcy Ribeiro, por que eu estou sempre, né, brigando na oposição? Né, o Darcy Ribeiro, certa vez, falou que fracassou em quase tudo que fez, em tentar alfabetizar os índios, tentar criar um sistema de educação melhor nas universidades e tal, perdeu mais do que ganhou, mas que nunca queria estar exatamente do lado dos vencedores, se fosse para ser assim. Então, a mesma coisa eu acho que se vale para essas disputas políticas no interior. Gosto muito do processo debatido, discutido, construído e não cooptado, comprado. E acho que a formação de uma nominata competitiva, e meu objetivo secundário, após, né, confirmando a minha candidatura a prefeito, que é ganhar a prefeitura, como você lembrou muito bem, muitos que vêm para a reeleição estão perdendo aí Brasil afora. No Rio Grande do Sul, por exemplo, para o governo do estado, quase nunca aí se repete a reeleição. Até o Leite lá teve que renunciar para depois voltar de novo, porque eu acho que ele estava com medo do fantasma da reeleição. Aqui pode acontecer. Agora o plano secundário é exatamente eleger uma bancada nova, porque meu maior orgulho de vida foi ter sido vereador e, claro, naquela ocasião era o único de oposição, né? A sessão da Câmara, por exemplo, é transmitida ao vivo devido a um processo de cassação injusto que eu sofri, devido a transmitir ao vivo pelo Twitter em 2011 as sessões da Câmara. Hoje é uma realidade em busca da transparência. Então é necessário ter o contraponto, ter a oposição, e Macaé os 17 estão do mesmo lado. Então vou trabalhar para ter uma renovação na Câmara com qualidade e algum conteúdo político, claro, sempre visando aí também atender os interesses da população. Muito bem. O meu caro Danilo Funk, hora de a gente já partir para o encerramento aqui do programa, mas agradecer a você por estar aqui conosco hoje. Desejar boa sorte aí na sua trajetória lá como presidente do Macaé, né? E faltou a gente falar um pouco de federação de futebol lá no começo, aquela coisa toda de futebol do interior, mas
não vai faltar oportunidade aí pela... É? Aí, ó. Centenário Macaé Futebol Clube, parecido com a América. Boa. A camisa é vermelha. Vou mandar pra vocês aí, viu? Por favor. Não vou perder minha raiz jamais, até meu clube de futebol é todo vermelho. Mas tem bolsonarista que torce Macaé com essa camisa? Não tem problema não. A gente aproveita para fazer esse debate, né, do que tem que ser, que muitas das coisas que se falam não é verdade. O que a gente quer no final é trazer mais conteúdo e mais informação e ajudar todo mundo a se desenvolver. Eu, inclusive, aprendo, mas fazer a galera abrir a cabeça. Camisa vermelha. Rapaz, complicado. Meu caro Danilo, então, muito obrigado aí por estar conosco aqui hoje, boa sorte. O presidente americano depois, naturalmente, faz contato com você e você faz contato com ele também. Ele falou que é para você participar da liga, você não está na liga, né? Então... eu estou na Liga Macaense aqui e a gente é ligado à federação, a FED. Mandar um abraço ao Vandinho aí, que é o presidente da Liga de Macaé, que me deu a oportunidade. Você está na liga, então? Aí o Macaé. Legal. Não, você está na liga, então. Federado. É isso. Legal. Então tá legal. Amigo, obrigado mais uma vez, boa sorte e sucesso para você. Valeu, obrigado, Cláudio, obrigado a Luiz, a todos os espectadores aí que estão acompanhando a gente nas redes. Fico muito feliz aí, desculpa ter me alongado em alguns assuntos aí, espero ter respondido, atendido a expectativa de todos, tá? E estou sempre à disposição, né? Independente da questão de política e do futebol, tá? A gente está colaborando aí regionalmente para o desenvolvimento, né, desse eixo Macaé-Campos aí, que tem um papel econômico fundamental para o país e também para o estado do Rio de Janeiro mais ainda. E vamos junto à capital e dar uma sacudida sempre que puder, para que a gente seja mais visto, que eu acho que isso que é o importante, fundamental. E, claro, né, a gente pode colaborar muito aí para todos os segmentos e setores aí da sociedade estadual e nacional. Tamo junto aí, valeu pela oportunidade. Tá, Macaé merece mais, só queria dizer isso. Tá bom, deixa eu trazer aqui o Aloysio também para fechar com você e a gente fechar o programa de hoje. Aloysio, obrigado por hoje também, valeu. Amanhã estaremos de volta aí às 7 horas da manhã com o nosso Folha no Ar. Nogueira, vamos estar amanhã trazendo o procurador de Campos, advogado, o Gabriel Rangel. Vamos falar sobre essa interface aí de administração pública e direito, política e direito, né? Sobretudo em época de eleição, direito eleitoral é um negócio, o Fum, que é advogado, sabe bem disso, direito eleitoral, né? Tem umas coisas assim, às vezes, basta ver a história recente do país, né? Em 2018, o Lula não pôde concorrer, foi preso porque pelo julgamento da Lava Jato e Sérgio Moro, né? Passados 4 anos, Lula é presidente da República, Bolsonaro tem que ser preso por um dos vários processos, né, nos quais é investigado, e, enfim, alguns já condenados, né? Pelo menos apenas de inelegibilidade, né? Mas, enfim, é um assunto complexo e é sempre bom conversar com especialista, né? Acho que a gente fez uma boa entrevista hoje com o Funk. Falamos de 2 assuntos que estão envolvidos, que são paixão, não, são paixão, que são futebol e política, mas eu particularmente, eu acho que a gente só pode entender ele se a gente sair um pouco da paixão, ele é um pouco com razão, né? Acho que é fundamental, sobretudo na política. Porque ninguém deixa de comer por conta de futebol, né? A política pode deixar de comer, pode deixar de ter remédio, pode deixar de ter uma opção de coisa, inclusive para as pessoas mais carentes, né? Então, acho que demanda um olhar sempre racional. Agradecer ao Funk, acho que a gente não for de uma área a outra sem deixar a bola cair. Valeu. Uma boa tabela. Obrigado. Valeu, Danilo, mais uma vez. Tchau. Obrigado aí, um abraço aí para Macaé. Valeu também, Luiz, e você, claro, é evidente que nos acompanhou. Depois, Danilo, se quiser acessar lá o Folha FM 98 no Face, eu acho que tem algumas colocações ali. Também tem uma aqui, só para fechar rapidamente aqui e sacramentar aqui os comentários.
que eu perdi aqui. Tem um simpatizante seu aqui, amigo seu, colocou aqui o Marcelino Souza, né, mandando um abraço aí para você, amigo de longa data. Um abração para ele aí, São João. Valeu. Tá legal então, valeu. A gente volta amanhã às 7 da manhã com mais um Folha no Ar, que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado na Folha FM. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3.